Hello guys, eu sou Juliana Rolim, fundadora da London Bilingual Education em Itapeva. A London já é uma escola que está no mercado há 23 anos e sou cofundadora da London Tribe. E nessa very first class, nessa nossa primeiríssima aula, eu vou ensinar vocês a como se comunicar em inglês de uma forma super descomplicada e fácil. Essa aula é para você que nunca fez inglês ou que já fez um ano mais ou menos, mas não consegue entender algumas coisas, não consegue se comunicar. Essa forma que eu vou ensinar para vocês é muito tranquila e vocês vão estar aptos a se comunicar, a se apresentar para alguém. Então, eu vou estar falando muito português agora no comecinho, mas é só porque eu quero que vocês entendam como é que funciona. Porque nós adultos, quando a gente aprende inglês ou qualquer outra língua, nós dependemos da tradução da língua mãe, no caso o português, para que a gente possa colocar isso para fora na outra língua. E outra coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês também é a respeito que quando você aprende uma outra língua, uma segunda língua, é muito importante que você entenda a cultura da língua. Nós aqui no Brasil, nós temos uma forma de se comunicar e tá tranquilo para nós. Porém, no inglês, no caso, que é a língua que eu vou estar ensinando para vocês, inglês é uma língua extremamente educada, uma língua muito polite, né? Então, polite, educada. Então, vocês já devem saber que no inglês, tudo você fala sorry, excuse me, me desculpa, com licença, thanks, né? Agradecem por tudo, porque é a origem da língua. Eles falam, é uma língua muito, muito polida, muito educada, ok? Então, in this very first class, eu vou estar explicando tudo para vocês, para que vocês possam usar da forma correta e não simplesmente transferir do português para o inglês, que não é a mesma coisa, né? Nós podemos ser muito mal compreendidos e isso não é legal. A coisa mais linda quando você aprende uma outra língua também é que você está adquirindo cultura, né? Vamos lá então? Então, welcome to London Tribe. Sejam muito bem-vindos à London Tribe. Welcome to. Sejam muito bem-vindos. Então, como eu expliquei, nós vamos estar começando agora com algumas expressões que nós usamos no inglês no dia a dia, né, toda hora, do everyday English, que é muito importante você saber, tá? Então, por exemplo, sorry, ou sorry com uma carinha de interrogação. Sorry você usa quando você, por um acaso, por exemplo, você não entendeu que a pessoa falou alguma coisa pra você. Então, digamos que eu tô conversando com você e eu não entendi você. Aí eu simplesmente falo sorry e a pessoa ela vai estar repetindo pra você mais devagar, ok? Não é só sorry que você fala, você pode também falar outras formas, ok? Então, se eu falar alguma coisa e você não entendeu, você fala assim, sorry. Uma outra forma que você pode falar também é assim, sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. Me desculpa, eu não entendo, eu não entendi, ok? Então, sorry ou sorry, I don't understand. Aí vem uma forma também que é muito legal, que eles usam muito can you repeat it, please? Can you repeat it, please? Can you? O que é esse can you aqui, guys? Você pode. Can you repeat it, please? Você pode repetir, por favor? Então, lembrando que a língua é muito, muito educada, né? A língua inglesa. Então, tudo eles pedem, você pode fazer isso pra mim? Você pode fazer aquilo pra mim? Alright? Então, sorry, I don't understand. Or, can you repeat it, please? Você pode repetir, por favor? Ok, guys? No problem? Very good. So far, so good. Até aqui tudo bem? Tranquilinho, né? So far, so good. Very good. Facinho. Ok. Uma outra forma também, quando você está numa sala de aula ou está numa reunião e você quer interromper alguém, né? Você quer incomodar alguém. Isso pode ser num restaurante ou num bar também, tá? E você quer chamar a atenção de alguém, porque você quer interromper, se a pessoa está falando, ela está ocupada, enfim.
vocês nunca vão falar assim, ei, psiu, ok? Não, isso não é legal na língua inglesa. Você vai sempre usar essa expressão aqui, ó, excuse me, com licença, ok? Então, é muito usado isso quando você vai interromper alguém numa sala de aula, numa conferência, numa reunião ou no bar, se quer chamar a atenção do garçom, alguma coisa, fala, excuse me, ok? A beer, please. Uma cerveja, por favor, ok? Muito bem. Então, vamos dar uma revisadinha. Sorry, I don't understand. Can you repeat it, please? Excuse me. Aí, você está na sala de aula, você está numa reunião e você tem uma dúvida, uma pergunta, você fala assim, excuse me, I have a question, ok? Excuse me, I have a question. I have, guys, have é o verbo ter, ok? Então, I have, eu tenho. I have a question, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, yeah? So, very good, I have a question. Presta atenção aqui na pronúncia do... Nós não vamos falar question, você fala question, ok? Very good. So, sorry, I don't understand. Can you repeat it, please? Excuse me, I have a question. Yeah? Very good. Agora, a perguntinha que eu adoro, porque é a pergunta que vai fazer vocês pararem de falar português nas nossas aulas, tá? Ou quando você estiver conversando com um foreigner, com um gringo, ok? Muito importante. Então, você quer saber alguma coisa do português para o inglês. Você não vai fazer pergunta para mim ou para a pessoa que está dando aula para vocês em português. Você já vai começar a falar inglês para você poder se comunicar. Ok? Então, você vai usar essa pergunta aqui. How do I say? How do I say? How, como. Do I, como que eu. Say é o verbo dizer, falar, ok? How do I say? Como que eu digo? Como é que eu falo? Aí, blá, 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 in English, ok? Então, how do I say blá, blá, blá in English? Por exemplo, guys, vocês querem saber o que é caneta em inglês? Vocês vão falar assim, Juliana, o que é caneta? Ou como é que eu falo caneta? Vai falar assim, Juliana, how do I say caneta in English? Então, tá vendo? Vocês usaram o inglês para fazer uma pergunta de uma palavra em português, mas estão usando o inglês. Então, how do I say caneta in English? Vocês querem saber o que é lápis, por exemplo. How do I say lápis in English? Ok? How do I say celular in English? Então, how do I say? Como é que eu digo? Como é que eu falo? Normalmente, o que a pessoa vai falar para você? How do I say caneta in English? Ela vai falar assim, caneta is pen. And how do I say lápis in English? Lápis is pencil. How do I say celular in English? Celular, mobile phone. Ué, Juliana, mas não é cell phone? Yes, também. Guys, não esqueçam que nós temos o inglês britânico e o inglês americano, assim como o inglês canadense, australiano, sul-africano e so on, e assim por diante. Tá, a língua é uma língua só e as palavras são diferentes, assim como no Brasil. Nós moramos num país que é huge, né, que é enorme. E no sul eles falam de uma forma, no nordeste eles falam de outra, no centro-oeste de outra, e nós, todos brasileiros, nos entendemos de uma forma ou de outra, não é? A mesma coisa acontece com o inglês, tá bom? Então, no inglês britânico é mobile phone, or just mobile, e no inglês americano eles falam cell phone, yeah? Very good. No problem, guys? Very good. So, how do I say caneta in English? I say pen. Very good, pen. How do I say lápis in English? Pencil. And how do I say celular in English? Mobile phone or cell phone. Aí, claro, né? Vocês como excelentes alunos estão aprendendo. Nós adultos, quando nós aprendemos, nós somos muito audiovisuais. Precisamos escrever para que a gente possa ter aquilo concreto na nossa frente para poder colocar isso para fora. Então, qual que é a próxima pergunta? Você vai falar assim, Ju, how
do I spell it? Ok? How do you spell it? How do you spell it? Como que se soletra? Porque eu falei pra vocês, tá? Pen, ok? Vou jogar a palavra, pen. Aí você vai querer saber como é que se escreve, como é que se soletra, alright? Então, spelling, ele é muito importante, que é a soletração, que é o alfabeto, que eu vou estar trabalhando isso com vocês numa próxima aula, não percam, essa aula vai ser maravilhosa, porque normalmente nós achamos o quê? Que números e alfabeto são coisas bem fáceis, né? Elas são realmente fáceis, mas, gente, vocês não têm noção o quão importante essas coisas são, alright? Mas agora eu vou passar rapidinho, depois fiquem ligados na próxima aula que vai ser só de alfabeto e numbers, ok? Alphabet and numbers. Ok, but anyway, vamos voltar ao assunto. How do you spell it? How do you spell pen, ok? P-E-N, pen, ok? How do you spell pencil? P-E-N-C-I-L, pencil. And how do you spell mobile or mobile phone? M-O-B-I-L-E, mobile. Então, para que a gente usa tanto how do you spell it? Nós usamos, como eu expliquei, para que você precisa soletrar, que é muito importante. E também, assim, aqui no Brasil, obviamente, nós todos somos falantes do português, então é muito fácil pra gente nós entendermos a nossa dicção, yeah? Então, nomes, as próprias palavras, é muito tranquilo pra gente, isso flui, soa naturalmente. Tá, você conhece uma pessoa que chama-se, ok, hi, my name is Sean, meu nome é Sean. Como é que soletra o nome desse cara, ok? Então é, how do you spell your name? Isso acontece também quando você faz o check-in num hotel, e você fala assim, I have a reservation, my name is Sean, eu tenho uma reserva, meu nome é Sean. Imediatamente o cara vai falar, the receptionist vai falar, how do you spell your name, please, ok? Então, por isso que é muito importante a gente saber o how do you spell it. Então, é how do you spell it? Como se soletra, ok? Very good. So far, so good. So far, so good. How do you spell it? Então, aqui vamos fazer uma revision, guys. Remember, quando você não entender, tu vai falar sorry. Uma outra forma de você também continuar não entendendo, ou você quer falar oh, sorry, I don't understand, ok? Ou can you repeat it, please? Você pode repetir, por favor. Lembra quando vocês vão incomodar alguém ou interromper alguém num restaurante, no bar, numa reunião, numa sala de aula? Excuse me, I have a question. Com licença, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta. Ok? How do I say blah 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 in English? How do I say? Como é que eu digo? Como é que eu falo? Aí vocês vão pegar a palavrinha do português e vão falar how do I say, que nem expliquei? Tá, how do I say mouse in English? Mouse is mouse, yeah? But how do I say, de novo, lápis in English, ok? And how do you spell it? Como se soletra? Yeah, very good. Alright, guys, então agora a gente vai para a parte mais legal da aula, que é a parte que você vai aprender a se comunicar com alguém, seus primeiros passos no inglês, ok? Então isso a gente chama de personal information, informações pessoais, ok? Então, porque quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você quer saber é o nome, de onde ela é, de qual cidade, o que ela faz, número de telefone, interesses, etc. Yeah? Então, lembra que eu falei para vocês que quando nós temos palavrinhas, por exemplo, aqui, que terminam com consoante e a outra que começa com vogal, ou vice-versa, né? Vice-versa, a gente tem que link, connect, yeah? Tem que conectar. Então, você não fala, normalmente a gente não fala personal information, tem que connect, personal information, yeah? Então, para começar aqui a primeira, cada vez que você vai dizer oi para alguém, você vai cumprimentar alguém, você pode falar de duas formas, hi or hello, que é igualzinho em português, né? Hi é oi, hello é olá. Então, fala hi, what's your name? Yeah, what's your name? My name is Juliana, or I can say I'm Juliana. Yeah? Então, what's your name? Guys, aqui a forma ela tá abreviada, porque a forma cheia é what is. Mas no inglês do everyday English também, do dia a dia, nós não usamos
a forma cheia, né? What is your name? Você fala what's your name? E aí também você vai responder de uma forma abreviada. My name is Juliana, ao invés de falar my name is, então my name is Juliana, or I'm Juliana, ao invés de falar I am Juliana. Mas a gente nunca usa a forma cheia? Sim, nós usamos a forma cheia normalmente quando nós estamos em redações, num e-mail, uma coisa mais formal. No dia a dia, para você bater o papo, a gente usa sempre as abreviações, ok? Então, hi, what's your name? My name is Juliana, or I'm Juliana. Yeah? Ok. E aí, guys, o que eu posso falar também? My name is Juliana, and yours? O que é esse yours? E o seu? Qual é o seu nome, ok? E a pessoa fala, my name is Jack, or I am Jack, for example. Yeah? Aí, quando você conhece alguém, tem duas formas também que são bem legais de você usar. A primeira delas aqui, que eu vou estar dando 3 exemplos para vocês, é aquela forma bem informal, que é o prazer em te conhecer, ok? E a outra é, oi, tudo bem? Yeah? Então, quando você vai falar prazer em conhecer, você pode usar 3 adjetivos diferentes. Então, aqui, ó, nice to meet you, good to meet you, and pleased to meet you. As 3 significam a mesma coisa, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la, né? Nice to meet you. Aqui nós temos o verbo to meet, que é o verbo conhecer. Então, o que eu fiz aqui? Ok. Nice to meet you, good to meet you, or pleased to meet you. Nice to meet you, prazer em te conhecer. Good to meet you, bom te conhecer. E o último aqui, pleased to meet you. Pleased to meet you, eu coloquei o T em bracket, né, em parênteses, porque a pronúncia dele, quando você vai pronunciar, você não pronuncia com D no final, você pronuncia com T. Então, você não pronuncia pleased, você vai pronunciar pleased. Pleased to meet you, ok? E a pessoa, normalmente, ela vai te responder assim. Então, por exemplo, nice to meet you. Nice to meet you too. O que é esse to aqui, guys? Ele é o também, e esse também eu sempre uso no final da frase, yeah? Uma outra forma de você falar é hi, my name is Juliana, what's your name? My name is Jack. Hi, Jack, how are you? Ok? Tudo bem? Ou como vai você? Então, how are you? Então, a pessoa pode falar várias formas, né? Vou citar 3 exemplos aqui. I'm fine, thanks. And you? Eu estou bem, obrigado. E você? I'm okay, thanks. And you? Tô bem, né? Tipo, não tô tão bem, mas I'm okay. E I'm very well, thanks. And you? Eu estou muito bem, obrigado. E você? Yeah? Então, I'm fine, eu estou bem. I'm okay, eu estou alright. Estou, né? E I'm very well. É muito legal quando você está respondendo as pessoas, mesmo que seja em outra língua, no caso em inglês aqui, que você realmente expresse o que você está sentindo, né? Então, por exemplo, aqui, guys, vocês não vão responder, né? Eu estou muito bem, obrigado. Né? Tipo, nem combina. Então, I'm very well, thanks, ok? And you? Sempre a língua inglesa é uma língua super polite. Sempre você vai agradecer, I'm fine, thanks, e você vai perguntar como que a pessoa está, and you, yeah? Very good. Aí a outra pergunta, where are you from? Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil, ok? Eu sou do Brasil. Se você está viajando, é muito comum que você responda o seu país. Então, a pessoa te vê, ela vai te conhecer, ela vai já pelo seu biotipo, pelo seu sotaque, ela vai saber que você não é, digamos que eu esteja na Inglaterra. Ela vai saber que eu não sou inglesa. Ela vai falar, where are you from? I'm from Brazil, ok? Eu sou do Brasil. E aí, então, a pessoa vai querer saber de onde você é no Brasil. Então, ela fala, where do you live in Brazil? Onde você mora, o verbo live aqui, viver. Where do you live in Brazil? Guys, I'm from Itapeva, very small town. Eu sou de Itapeva, uma cidade bem pequena. Então, por exemplo, se eu estiver conversando com inglês, né, o exemplo que eu estava dando para vocês, eles não vão saber onde que fica Itapeva, né? Normalmente eles têm uma ideia geográfica, assim, tipo de estado, né? Se eu falar I live in São Paulo, eles vão achar que eu moro na capital. Então, eu gosto de falar assim, I live in São Paulo State, ok? Eu moro no estado de São Paulo. É mais fácil, pelo menos a primeira resposta, pra gente não se complicar muito. Então, where do you live in Brazil?
I live in São Paulo State. Yeah? How old are you? Quantos anos você tem? Com quantos anos você está? Veja bem, essa pergunta, guys, boys, gentlemen, não é uma pergunta muito legal que as mulheres gostam de responder. Mas, em nome do inglês, para que vocês entendam o inglês, a gente vai trabalhar com elas. Então, how old are you? Com quantos anos você está? E você vai falar, eu estou com 20. I'm 20. Aí eu posso falar também a resposta completa. Eu estou com 20 anos de idade. I am 20 years old. Yeah? Eu nunca vou falar o quê? Como em português a gente fala, eu tenho 20 anos, né? Não, você vai falar I am 20 or I'm 20 years old. Never I'm 20 years, ok? Never. Yeah? Aí, essa pergunta é muito legal também. Você está conhecendo alguém, personal information, você quer saber as informações pessoais, o que a pessoa faz, você quer saber o que a pessoa faz, right? Então, what's your job? Qual é o seu trabalho? What's your job? O que você faz, ok? Então aqui, guys, what's your job? Job aqui, ele não é verbo, ele tá como substantivo. Qual é o seu trabalho, ok? Porque o verbo trabalhar é o verbo to work, yeah? Então, what's your job? Guys, what é uma pergunta no verbo to be, right? Então, qual é? Então, eu vou falar eu sou, ok? I'm a teacher. I'm a teacher. Yeah? I'm a teacher. Eu posso também especificar. Se eu quiser falar assim, I'm an English teacher. Porque I'm a teacher, posso ser teacher de qualquer coisa, right? Então, se eu quiser especificar, eu posso falar I'm an English teacher. E aí, olha que legal aqui. Voltando na dica, lembra que eu vou estar sempre linking as palavras, consoante, vogal, consoante. E aqui, por que eu usei a teacher e por que eu usei an English teacher? Tá, guys, teacher é uma palavra que ela começa com consoante e na hora que você vai pronunciar é som consonantal, então é t. Você pronuncia a consoante T, né? Então por isso que você vai usar a. I'm a teacher. Não, English é um som, ela começa com vogal e o som é vocálico. Então, você vai colocar o an, aí você vai link, ok? Então, I'm an English teacher, yeah? Isso acontece também muito, porque quando você está falando do seu job, do seu trabalho, você fala, por exemplo, I'm a doctor, eu sou um médico, né? Doctor começa com consoante, tem um som consonantal. Mas digamos que você seja um arquiteto ou uma arquiteta, que já começa com A e o som também é vocálico. Então, I'm an architect, yeah? Então você liga. I'm an engineer, eu sou um engenheiro, yeah? Very good. So what's your job? I'm a teacher or I'm an English teacher. And where do you work? Aqui sim, o verbo, o work, ele vem como verbo. Então, where do you work? Onde você trabalha? Porque I'm a teacher, I'm an English teacher, but where do you work? Yeah? Eu posso falar assim, I work at London Tribe. I work at London Bilingual Education, ok? E por que eu usei a preposição at aqui? Cada vez que você vai dar nome, você vai especificar onde você trabalha, onde você estuda, e você vai usar essa preposição at, ok? Então, por exemplo, I work at London Tribe. London Tribe, você sabe que é uma escola digital. Digamos que eu trabalhasse no Banco Bradesco. Então, eu falo assim, I work at Bradesco Bank. Yeah? Now, what's your phone number? Qual é o número do seu telefone? What's your phone number? Lembra no comecinho dessa aula que eu expliquei também que alphabet and numbers are extremely important, ok? Eles são extremamente importantes. Fiquem ligados na próxima aula que vai ser só sobre isso, tá? Aqui eu só tô ensinando para vocês o geral, mas vamos lá. Numbers, telephone numbers, I'm going to say, eu vou dizer one by one. Eu vou falar um por um. Não precisa falar números cheios não, tá, guys? Então, por exemplo, what's your phone number? It's 3521-3540. Again, it's 3521
3540. Notem que zero, eu posso falar zero, eu posso pronunciar zero, ou eu posso pronunciar ou, ok? Que coincidentemente eu parecido com português, ou. Então, O or zero, it's the same, ok? É a mesma coisa. It's 3521, 3540. Tá vendo? A mesma coisa. Ju, qual que eu uso, qual que é o correto? Os dois são corretos, aprendam os dois. Você pode usar só um, o qual você quiser sentir melhor, mas eu quero que vocês fiquem aptos a entender os dois, porque as pessoas vão estar falando, daí vocês vão estar aptos a entender, yeah? Guys, outra coisa aqui, por que eu respondi com it's, ok? Porque no verbo to be, quando eu tô me referindo a coisas ou animais no singular, eu uso it. Então, phone number, número de telefone, é um objeto, então é it's. It's 3521 3540, yeah? Very good. Tem uma outra forma muito legal de você usar números e letras também, que você pode usar a palavrinha double or double, yeah? Quando algum número repetir ou quando alguma letra repetir, você ao invés de falar, por exemplo aqui, guys, tá? It's 99 187 4412. Perfect, that's very good. Ok, tá certinho, não tem problema algum. Vocês também podem falar assim, it's 99 187 4412. Yeah? No problem? Right. A mesma coisa no spelling, para você soletrar. Por exemplo, how do you spell book? Como se soletra livro? B-O-O-K, yeah? B-O-O-K, book, yeah? Então, vocês podem falar B-O-O-K or B-O-O-K, yeah? 99-187-4412 or 99-187-4412. Uma dica muito legal também para vocês agora que estão começando. Quando a gente está começando a falar inglês, vocês precisam pegar certos vícios bons. Um dos vícios muito bons é você tentar falar cantando. Isso soa mais natural. Vocês viram que eu falei assim? It's 99-187-4412. Falei devagar, só que eu coloquei um ritmo, ok? É uma dica bem legal para vocês, yeah? Okidoki. What's your email address? Qual é o seu endereço eletrônico? Qual é o seu e-mail? Em português, nós normalmente pronunciamos e-mail, ok? Mas quando nós estamos conversando com os foreigners, com os gringos, com os estrangeiros, a pronúncia correta é mail, ok? Mail. Então, what's your email address? Well, it's julianarowling@hotmail.com. Ju, how do I say arroba in English? Arroba, I say at. And how do I say ponto in English? Ponto, I say dot. Neste caso aqui é dot, ok? Guys, importantíssimo. O at e o dot, o T, ele é um pouco silencioso. Então, vocês não vão pronunciar at or dot T, ok? É at, dot. Então, it's julianarowling@hotmail.com. Parece que ok? Lembra da musiquinha que eu falei? Coloca um ritmo aí, tá? It's julianarowling@hotmail.com. Yeah? Very good. Olha que legal. Nessa aula vocês já sabem falar o nome de vocês, idade que vocês têm, onde vocês moram, qual país vocês moram, onde vocês moram, o que vocês fazem, o número de telefone e your email address, o seu endereço eletrônico, tá? Então, se eu fosse fazer um resumo disso, eu falaria assim, hi, my name is Juliana, I spell Juliana. I'm from Brazil, I live in São Paulo State, I'm 20 years old, and I'm an English teacher at London Tribe, yeah? My mobile number is 99-101-8818 and my telephone number is 3521-3540. Olha que legal! Uma pequena apresentação aí para vocês. Very good! Guys,
Thank you very much for watching this class. I hope you like it. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi preparada com muito amor. E fiquem connected, be connected to the next class, yeah? Bye bye, take care!